Olá, hoje a live, como está combinado, sobre relação pais e filhos, com o tema hoje, filho. Como você lida com seus filhos? O que você espera dos seus filhos? Você quer ter filhos para validar o direito de ser mãe, de ser pai, para os seus familiares? Qual o seu desejo de ser pai, mãe? Como você vê os seus filhos? O que você espera de seu filho? Eu sou Ruth, psicóloga, escritora, e faço live para dar um suporte no dia a dia. O meu livro Relação Pais e Filhos, seu reflexo, ele é assim, e hoje o tema filho. Eu leio o conteúdo da página 17 hoje e fique à vontade para você fazer perguntas referente aos filhos, se você está sabendo lidar com seus filhos, se seus filhos são agressivos, são os filhos bons, se no momento você está sem ter controle com seus filhos, você não está conseguindo ter diálogo, seus filhos estão muito irritado, irritada, quer fazer o que quer, não obedece, está sendo um filho desobediente, um filho obediente. Como está a sua relação com o seu filho? E o que você quer que eles sejam? O sonho é seu ou é dos seus filhos? Como você lida? Boa tarde a todos. Maria de Lourdes, Silvia, boa tarde, obrigada pelo coraçõezinho, pelas flores, pelo diamante. O TikTok ajuda a encaminhar as lives para as pessoas, a dar os sinais para as pessoas participarem da live. E a sua visão de mãe, de pai? Você acha que está conseguindo ser aquela pessoa que estrutura o seu filho? Você acha que não está conseguindo? Está deixando a desejar a educação do seu filho? Como você está vivendo? Sejam todos bem-vindos. Podem fazer perguntas e eu vou ler o tema filho do livro Relação Pais e Filhos. O que levou você a querer ter filho? O que você espera de seu filho? Os filhos vêm na vida dos pais não só para mostrar que são merecedores. Trata-se de uma forma desses servir cumprir sua missão na Terra, independente da família em que nasceu. O nascimento sempre tem um propósito. São vidas que se cruzam para a evolução do planeta. Mesmo com tantas diferenças, essa é a condição humana na Terra. Independente de os pais esperarem os filhos a realização dos próprios sonhos, isso pode gerar conflitos familiares, sem conseguir perceber que cada um tem seu destino. Vive-se na condição seus familiares podem oferecer-lhe. Precisam realizar seus sonhos, construindo com a esperança que deposita em seu propósito de vida. Essa condição proporciona o crescimento da humanidade como um todo. As pessoas que convivem em meio a tantas diversidades se tornam mais capazes de lutar por seus ideais. O crescimento se dá através do diálogo e da expressão do sentimento, do compartilhamento de emoções.
E assim, é assim que se conhece o outro e estabelecemos nossas relações. Porque cada um de nós tem pontos de vista ideais diferentes. Para que haja harmonia, é fundamental que respeitamos essas diferenças. A harmonia começa dentro de nós e se expande no meio com que vivemos. Não abra mão dos seus sonhos. Esse foi o texto do livro Relação Pais e Filho, página 17, com o tema Filho. E como você vê, mostra que a gente lida com os sentimentos do outro muitas vezes sem perceber que está provocando dor tanto nos filhos quanto a nós mesmos. Porque eu idealizo um futuro para os meus filhos que muitas vezes não é o que ele quer. O que é o bom para um não é bem o bom para o outro. Só precisamos apoiar. Opa, teu aqui, você pode realizar seus sonhos, você pode viver como você quer viver, você pode fazer o que quiser fazer da sua vida. Tem esse direito. Os pais ficam com medo dos filhos se perderem ou ir para caminhos errados, mas só que não temos muitas vezes como controlar. Então, o medo de que os filhos se envolvam com outras pessoas que vão colocar no mau caminho, ali controla eles. São ali controladores, não conseguem ver com outro olhar. Ninguém coloca o outro no mau caminho, a não ser que ele já tenha situações que possa levar ele ao mau caminho. É uma gotinha, ali faltava só uma gotinha para transbordar o copinho, já vem. Então, é como se fosse um empurrão. Ele decide. Ninguém coloca o outro no mau caminho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. E você, acredita que as pessoas colocam o outro no mau caminho? Vocês acreditam que a mídia, a sociedade, as redes sociais, os programas, a televisão, os amigos, as pessoas com meio que convivem, influencia o outro, coloca o outro no mau caminho, faz com que entre para as compulsões, para fazer as coisas erradas? Você acredita? Como você vê esse contexto todo de culpar tudo e a todos pela fraqueza do ser humano? Porque é uma fraqueza do ser humano quando ele vê uma situação que ele não está conseguindo realizar e o que mais gostaria. Eles vão se sentir uns fracassados, se compara. Mas quando a pessoa passa a viver em prol da vida do outro, passa a se olhar que o outro cresceu e ele não, é uma fragilidade, é uma insegurança da pessoa. Não é as redes sociais. É a forma como ele enxerga, como ele se vê e como ele vê a vida do outro. E muitas vezes as pessoas mostram aquilo que ela não é, elas gostariam. Muitas vezes não é ainda, elas gostariam. E muitas vezes querem atalho, muitas vezes não tem paciência para esperar o processo. E muitas vezes não fazem nada para conquistar aquilo que quer e que vê do outro e que inveja do outro.
Que tem pessoas que ficam horas, dia, amanhece o dia, dorme numa fila para assistir um show. Mas para fazer uma entrevista de emprego, não vai. Tá sol, tá frio, tá longe. Coloca empecilhos. Por quê? Aquilo não está interessante, não é o que quer realmente. Quer coisas grandiosas, mas não quer coisas que dê trabalho. E quando os pais não estruturam os filhos para o mundo, porque o filho não tem manual, o pai não tem manual, os filhos são o próprio manual, o pai é a construção do que ele se tornar, do que vai ser um espelho para os filhos. Então, que tipo de espelho você está sendo para seus filhos? E mesmo que vocês façam tudo para seus filhos, vai depender de como eles enxergam. É um problema dele, as escolhas dele, a forma de pensar. Cabe aos pais acolher os filhos, se colocar no lugar dos filhos, para que saiba entender e sentir a dor do filho. Se o filho tem dificuldades na escola e aí eles querem sair da escola, quando os filhos falam: pai, mãe, eu não quero mais estudar, eu não quero ir para a escola, eu quero ser jogador, eu quero ser cantor, eu quero um dinheiro fácil porque meu amigo está ganhando muito dinheiro como cantor, como goleiro, como um monte de coisas que eles veem que os amigos estão fazendo. Mas só que ele está dizendo que eles também têm uma limitação, que eles também têm algumas dificuldades na escola e os pais não percebem que ele está em dificuldades, por isso que quer sair da escola. Tem que ver quais é a dificuldades. Tem que ler entre linhas, tem que ler, saber ali, porque os filhos estão com dificuldade e ele quer sair. Está com bullying, não está conseguindo ter boas notas, não está conseguindo ter um diálogo bom com os colegas, com os professores, não está pensando diferente. E aí se acha que a vida não tem sentido, que é ruim estudar, para que estudar? Mas se ele quer chegar em um objetivo, em uma formatura para ser o que ele quiser, ele precisa passar por aquele processo do estudo. Ele não pode passar etapa, pular etapa, ele tem que passar um processo. O pai tem que educar os filhos para ele entender que é um processo para ele chegar lá. E ver junto qual é a dificuldade para que ele consiga enfrentar e vencer essa dificuldade que ele está tendo. Porque senão a relação entre pai e filho fica difícil, fica sem diálogo. Começa a mentir, começa a não contar as coisas porque acha que os pais não vai apoiar ou tem uma visão negativa, ou não é problema dos pais, ou não é. Se calam. E quando se cala, o coração fala, o corpo fala. A pessoa que se cala, o corpo fica inflamado, o corpo fala. Por que não tenho essa intimidade com meus pais? Que a distância que eu tenho de mim é a distância que eu tenho do outro. Então, esse distanciamento que dá a trava e dedução. Como eu vou achar que meus pais não sabem de nada? Se eles são meus pais, eu não sou eu os pais dele. Ele tem anos-luz na minha frente de conhecimento. E eu tenho quantos anos? E não vê que os pais só querem o melhor, por mais que sejam duros, que não dê o suporte que gostariam, muitas vezes não é a maneira que age.
que eles gostariam, mas cada um só dá o que tem, não pode dar o que não tem. Nada justifica, mas cada um só dá o que tem. No momento é o que está tendo, é o que está dando para os filhos e os filhos dando para o pai. Cada um, tanto os pais quanto os filhos, tem o seu jeitinho único de amar. Cada um se expressa do seu jeito. Tem afinidades, outros não têm, outros se expressam, mas se expressam. Então tenha paciência com seus filhos, crie essa harmonia, a harmonia está dentro de você, se acalme para poder se expandir no meio que você está convivendo, para ter uma qualidade de vida boa dentro do seu contexto familiar. Até segunda, com a live do livro A Condição Humana no Planeta Terra, e terça-feira com o da ansiedade na dose certa. Quem ama educa. Então simplesmente ame a si mesmo para depois amar o outro. E o diálogo, conversa, fala: ó, meu filho, tô vendo que você tá com este comportamento assim, assim. No que eu posso te ajudar? Aí ele vai dizer sim ou não. Se ele não falar, fala: pode contar comigo, na hora que você precisar, eu estou aqui. Aí ele vai se sentir seguro, segura, vai saber que pode contar com os pais. Muito obrigada e bom final de semana.